Gostaria de convidar a igreja, sei que a igreja deseja ouvir o nosso pastor, mas em obediência ao pastor da igreja, queremos convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Josué. Capítulo de número 1. Rogo as orações da igreja para o Senhor nos ajudar a trazer uma saudação. Capítulo de número 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra de que Josué, após a morte de Moisés, assumiu a liderança do povo de Deus, um número expressivo de judeus que haveriam de conquistar as terras que o Senhor havia falado a Moisés, conforme as promessas de Deus, não só a Moisés, mas a Abraão, a Isaque e a Jacó. E a palavra de Deus nos mostra que este homem chamado Josué, ele agora estava incumbido de guiar o povo de Deus a essa conquista, a esse patamar de vitória. E a Bíblia Sagrada vai nos revelando de que Josué, esse homem que é denominado filho de Num, tinha sido um auxiliar achegado e amigo fiel de Moisés durante os 40 anos de peregrinação de Israel na terra do Egito, conforme a palavra de Deus nos informa, e também no deserto. Um homem cheio do Espírito Santo, designado por Deus para ser o sucessor de Moisés. Deus agora mandava conduzir o povo dele para a terra da promessa. Ele precisava tomar algumas atitudes para que pudesse realmente conquistar aquilo que Deus havia deixado expresso na sua palavra. A palavra Josué, no hebraico, significa o Senhor é salvação. Josué é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento,
que nos conduz à vitória da nossa salvação. Em todos os caminhos que Deus leva o homem, há obstáculos que ele pode encontrar pelo caminho. E Josué precisava vencer esses obstáculos. A Bíblia Sagrada nos dá a entender, por inferência bíblica, de que o livro de Josué é o livro da conquista, é o livro da vitória, é o livro do avanço que precisamos dar na obra de Deus. A palavra do Senhor nos mostra de que, claro, o Senhor havia feito promessas gloriosas e está inserido neste contexto do texto que nós lemos nesta noite para os irmãos, quando Deus fez promessa dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado. Deus disse: eu estou disposto a cumprir a minha palavra. Agora é necessário que você, Josué, faça a sua parte, você conquiste, você avance, você prossiga. Bendito seja o nome do Senhor. Ele precisava avançar, mas haviam obstáculos. E quais eram os obstáculos? Eram 3. Pelo menos eu encontro 3, pode, claro, haver outros obstáculos, mas esses 3 principais aparecem em todo o contexto bíblico. Em primeiro lugar, nós vemos de que o primeiro obstáculo era o Jordão. Havia tido uma experiência muito grande, Josué havia visto Deus, através de Moisés, abrir o Mar Vermelho. O mar se abriu diante dos olhos de todos os israelitas, como também diante de todos os egípcios ou exércitos que seguiam ao rei Faraó. Entretanto, esses milagres gloriosos não haviam acontecido ainda no ministério de Josué. Estava no início, estava no começo, era um desafio, era algo grande. E nós podemos ver de que o Jordão, ele, nesses dias que Josué estava com o povo, não era um rio minguado, era um rio de grandes proporções, porque ele nasce nas geleiras do Hermon, e o Jordão significa no hebraico aquele que desce. Então ele vinha com força do Monte Hermon. No inverno ele diminuía, mas no verão ele aumentava o seu volume. Por quê? Porque o sol batia nas geleiras do Hermon, derretia o gelo do cume do monte, e essa água vinha volumosa. E os homens e as mulheres e as crianças estavam na margem para passar esse grande desafio. Mas o Deus que tirou o seu povo da terra do Egito continuava na frente. E aí está o segredo, glória a Deus. Quando Deus vai na frente, os obstáculos são vencidos. Quando Deus vai caminhando na frente, Ele vai resolvendo aquilo que nós, como seres humanos, não podemos resolver. Não havia mágica, não havia algo que pudesse ser feito. Era preciso uma intervenção de Deus. E a palavra do Senhor nos mostra que Josué se prepara e prepara o povo para passar o Jordão. Glória ao nome de Jesus. E ele atravessa esse grande rio que estava à frente, porque a palavra do Senhor nos mostra em um dos salmos que o Jordão é perguntado, é questionado, quando a Bíblia diz assim: o que viste, Jordão? O que foi que você viu, Jordão, para você se abrir e o povo passar?
Será que foi Josué a formosura, a beleza, as táticas de guerra? Porque Josué era um guerreiro de Deus, era um soldado do Senhor. Ele lutou contra Amaleque, lá em Êxodo, no capítulo 17, na primeira guerra de Israel com os inimigos que vinham para destruir Israel. Josué era aquele homem que defendia Moisés em todos os aspectos, viu a glória de Deus, teve ciúme de Moisés certa vez, e a palavra do Senhor nos mostra que o Jordão, ele percebeu que alguém vinha na frente, e o Jordão precisava agora tomar uma iniciativa para que o povo de Deus passasse. Meus amados irmãos, o Jordão, ele não olhou simplesmente para Josué, mas ele olhou para o Deus que vinha na frente de Josué. O Jordão se abriu porque ele reconheceu a autoridade do seu Criador, a autoridade do Deus que fez os mares, que fez os rios, que fez as aves dos céus, que fez toda a fauna, toda a natureza, todas as montanhas, todas as cachoeiras que existem no universo. Foi ele, o Jordão viu e teve que se abrir, teve que se fender, porque não há nada que possa ficar na frente do Deus da igreja, do Deus de Israel, do Deus que comanda toda a história. Havia promessas de Deus, que Deus iria à frente do seu povo. Bendito seja o nome de Jesus. Lembra que Moisés disse assim: Senhor, me fazes saber quem é que vai conosco. Deus disse: eu vou mandar um anjo. Moisés disse: Senhor, um anjo? E essa notícia chegou aos ouvidos do povo de Deus como uma má notícia. Eu sei que os anjos, eles são poderosos, eles estão numa esfera maior do que os homens, porque a Bíblia diz no Salmo 8, abaixo dos anjos o fizeste. Quando Deus fala do homem, quem é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o considere? Abaixo dos anjos o fizeste. Salmo 8. A palavra de Deus nos mostra que eles agem, eles conquistam também, mas o povo queria o próprio Deus. E o Senhor, ele ouviu o clamor de Moisés: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui desta terra. Deus disse a ele: eu irei adiante de ti. Glória a Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus dizendo: eu vou na frente. Eu vou na frente, eu vou na frente. Você tem certeza que Deus vai na frente, que Ele está na frente, que Ele vai como escudo? Glória ao nome de Jesus. E foi isso que Deus fez. O Jordão viu e abriu-se. O Jordão simboliza as forças do mundo. Águas na Bíblia tem vários simbolismos. E entre os simbolismos, as tipologias bíblicas que se referem a águas, se fala da força do mundo. Águas turbulentas, águas em volume altíssimo, glória a Deus, fala de destruição, mas esse mundo não pode resistir quem vai na frente da igreja, quem vai na frente do povo de Deus. Nesta noite, receba essa palavra de consolação: quem está na sua frente é o Senhor, é o Deus que te chamou. E Ele, claro, às vezes, e a Bíblia mostra isso em Êxodo, que Ele veio para a retaguarda.
Ele impediu Faraó de alcançar, porque lá no Cântico de Moisés, em Êxodo capítulo 15, a Bíblia diz que Faraó disse assim: vou alcançá-los, vou destruí-los, vou puxar minha espada e vou destruí-los na minha presença. Só que Deus interviu, e esta noite eu gostaria de dizer: Satanás não vai te alcançar. Deus está te dizendo esta noite: se for preciso, eu passo para a retaguarda, mas a minha direção está na frente. Eu vou na frente. Deus vai na frente. Sinta Ele na frente nesta noite. Ele veio na frente, Ele está na frente, e a vitória vai ser sua. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas resumidamente podemos dizer que o segundo empecilho era a grande cidade de Jericó. A Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Josué que Jericó era uma cidade, e essa cidade ela estava no caminho de Josué para a conquista de Canaã. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma estratégia de guerra. Glória a Deus. Em tempo de guerra, diga comigo, em tempo de guerra, Deus tem estratégias novas. Deus tem estratégias novas para quem está na conquista. Você crê que Deus pode abrir a tua mente aqui nesta noite e te dar novas estratégias para que a conquista aconteça, para que o que Deus te prometeu, e conjunto com o teu esforço e com o teu temor de Deus, o gozo do Senhor na tua vida, coisas novas desçam ao teu interior, à tua mente, e você possa ter estratégia. Josué não usou canhão de guerra, não usou força humana. Deus disse: rodeie a cidade, toque a buzina. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia, a daga sobre a sérvia, do que a sabedoria dos homens. Glória, Jesus está aqui conosco nesta noite. Ele está presente aqui conosco. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Rodeia a cidade, caminha na cidade, leva a buzina contigo, toca ela, vai chamar a atenção, vai. Jericó representa as forças diabólicas, as forças satânicas que se interpõem na frente dos guerreiros, na frente dos conquistadores. Mas não há demônio, não há conquista que não seja conquistada pelo Senhor nosso Deus, que vai na frente. Demônio não respeita, aleluia, cargo social, mas ele respeita a presença do Deus de Israel que vai na frente. Bendito seja o nome de Jesus. Aquela mulher Raabe disse aos espias: a fama de Deus chegou primeiro do que a de vocês, já atravessou os muros, sabe? A fama de Deus atravessa primeiro do que a fama do homem. Aleluia, Deus já atravessou a muralha, Deus já entrou na cidade, Deus já chegou conquistando. O inimigo já sabe que vai perder, deixa ele assistir, deixa ele quieto lá na torre. Os muros de Jericó tinham aproximadamente 30 metros de altura, a ponto de haver também uma casa construída em cima. É dito pela arqueologia bíblica que carros trafegavam em cima daquela muralha. Mas para Deus não existe muralha alta, para Deus não existe muralha de espessura. Pode até
trafegar, glória a Deus, tanque de guerra, mas o meu Deus, o Deus a quem essa igreja serve, é um Deus que derruba a muralha. Aleluia. Josué rodeia a cidade, e a cidade, ela recebe um impacto. Glória a Deus, recebe um impacto, não simplesmente de Josué, porque Josué era homem, e a Bíblia inclusive apresenta fraquezas dele, mas a Bíblia Sagrada mostra o poder de Deus, que sugou aqueles tijolos tão grandes, guardas morreram, tudo era maldito ali naquela cidade, Deus não queria nada daquilo ali, bendito seja o nome do Senhor, mas Deus faz com que as muralhas caiam, Jericó seja vencida, Israel passa, primeiro o Jordão, diga comigo Jordão, forças do mundo, segundo Jericó, diga comigo Jericó, forças satânicas, que estavam à frente, mas Deus faz com que aquela cidade seja destruída, a ponto de Josué lançar uma maldição e dizer: quem construir essa cidade, seu primogênito morrerá. E acontece como Deus disse pela boca de Josué, que era profeta de Deus. Meus irmãos, mas em último, eu gostaria de falar sobre os reis. Os reis eram um terceiro empecilho, eram os homens, a força da carne. Capítulo 12 do livro de Josué, você vai ver 31 reis sendo vencidos por Josué, e a espada que Deus colocou na palma da sua mão, e os seus exércitos, bendito seja o nome do Senhor. Aqueles reis que eram capacitados, que tinham exércitos, a palavra de Deus nos mostra que esses reis foram os reis de Jericó, o rei de Ai, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamurte, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Jezé, o rei de Debi, o rei de Gedé, o rei de Armon, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeca, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azó, o rei de Sirom Meron, o rei de Aquizaf, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão, o rei de Dó, o rei de Goim e o rei de Tirza. 31 reis foram vencidos. Diga comigo: não há força humana que detenha o nosso Deus. Olha, forças do mundo, forças do inferno e forças da carne. Mas Josué venceu, conquistou, alcançou a terra, dividiu a terra. E se a gente prosseguir para o livro de Juízes, você vai ver que houve terras que não foram conquistadas. Por quê? Porque os homens saíram da vontade de Deus. Meus amados irmãos, que nesta noite nós possamos entender que assim como Josué, Jesus também venceu o mundo. Ele disse: eu venci o mundo. Glória ao nome de Jesus. Paulo diz que ele expôs em Colossenses capítulo 2 as hostes da maldade. Ele publicou a derrota deles até mesmo dentro do Hades. E isso a Bíblia Sagrada também nos informa. Jesus venceu o inferno, venceu a morte.
Mas Jesus também venceu a carne, e hoje ele é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, está dentro do santuário, intercedendo por nós, pela igreja. Você nesta noite se sinta mais que vencedor, porque quem venceu e quem conquistou a sua vida para Canaã foi o Senhor Jesus. Adore a Deus nesta noite, levante sua cabeça, porque a vitória está chegando para você. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu já conquistei a tua vitória.